Senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, na questão de número 629 do Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas: que definição se pode dar de moral? E os seres que administram o destino da Terra responderam: moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem bem procede quando faz tudo a benefício de todos. Mas na abertura do Livro dos Espíritos, na introdução, no item número 6, fazendo uma abordagem a respeito das propostas ético-morais do Espiritismo, Allan Kardec já informa que a moral dos espíritos superiores está centrada na máxima de Jesus, quando prescreve: fazer o bem, todo o bem que desejaria que outrem lhe fizesse. Nas palavras textuais do Cristo: fazer a outrem o que quereríeis que ele vos fizesse. Equivale dizer fazer todo o bem, porquanto não fazer o bem é um grande mal. Os léxicos definem que a palavra moral, à semelhança da palavra ética, é derivada do verbete grego nos, costume, e que graças a isso quase não há uma diferença entre ética e moral. Não obstante, a proposta moral tem uma profundidade muito maior, porquanto ela se opõe a tudo aquilo que é imoral e amoral. Fazendo uma análise dessa realidade, Kant asseverava que a moral, a moralidade, não compactua com a legalidade, porque a proposta da moralidade é aquela de natureza subjetiva, em que a criatura, por sua própria vontade, submete-se ao cumprimento dos deveres, enquanto que a legalidade é a imposição de hábitos, costumes e fórmulas nem sempre compatíveis com a realidade moral. Eis porque existem as várias expressões de moral de acordo com os níveis culturais, sociais e nacionais dos diversos povos da Terra, alargando a sua observação a respeito de moral. Um outro admirável pensador teve a oportunidade de dizer que a moral estaria analisada sob duas óticas diferentes. E Hegel fez a proposta de que a moral pode ser subjetiva, aquela quando temos consciência dos deveres, e os realizamos sem qualquer uma imposição, e aquela outra objetiva, que é de natureza exterior. Obedecemos às determinações, aos costumes estabelecidos, sem que na nossa intimidade atendamos a esses deveres. A questão moral é relevante através da história, desde as mais recuadas manifestações do pensamento filosófico. Houve uma proposta
em torno de moral. A filosofia grega albergava no seu seio, entre outras doutrinas, a retórica, a oratória, a ética, portanto a moral, como sendo o mecanismo de oferecer à criatura terrestre os meios hábeis para encontrar a felicidade. Através da história, a proposta moral veio recebendo várias colocações comportamentais e variando de acordo com as escolas de pensamento. Mais recentemente, um pensador americano, o Dr. Theodore Granger, em um ensaio publicado em 1998, faz uma interrogação: por que o ser moral? Na observação do Dr. Theodore Granger, como é que o ser moral pode manifestar-se na Terra diante dessa variedade de colocações e de opiniões? E ele apresenta 6 vertentes diferenciadas para apresentar o que seria a ótica moral para o indivíduo tornar-se moralizado. A primeira delas é que a tradição oferece a moral estabelecida, aquela que é imposta pelos outros. Essa colocação de uma moral que nos é imposta, segundo o Dr. Theodore Granger, é muito falha, porque ela vai apresentar os vícios, as contingências, as necessidades daqueles que nos impõem. A moral dos nossos pais, que é naturalmente a moral da sua forma de viver. A moral dos nossos mestres, que podem ser amorais e alguns imorais. A moral social, aquela que é estabelecida, e diz o Dr. Granger, pelas conveniências. É uma moral de conveniência. Proceder bem porque agrada ao patrão, porque projeta o indivíduo no contexto social, porque lhe dará uma situação relevante, mesmo quando o indivíduo faça-o para atender às imposições que vêm de fora para dentro. E analisando em profundidade filosófica, ele diz que esta não é uma proposta moral que mereça maior consideração. A segunda vertente é a moral de Deus. Mas qual seria a moral de Deus? Na sua formação materialista, ele assevera que a moral de Deus seria aquela que se encontra exarada na Bíblia. E faz uma análise bíblica. Primeiro, ele procura observar: e haverá Deus? Como entender-se Deus? Para que nós saibamos qual é a sua moral, teríamos que partir da premissa de que existe Deus. E de que, existindo Deus, seria uma segunda colocação, ele estabeleceu uma regra de natureza moral e definiu-a. Mas como poderia ele ter definido, senão através de pessoas? No caso, Moisés, que nos apresenta no Pentateuco as leis morais, que seriam, através da tradição, denominadas como moral de Deus. E faz uma análise: essa moral de Deus não pode ser verdadeira, porquanto, se nós examinarmos o Êxodo, número 19, e nos deixarmos atrair pelo Decálogo, ali veremos que entre as determinações de Deus está exarado: não matarás. Mas logo depois, no mesmo Êxodo 23, quando Moisés recebe a determinação para preparar 2 estelas de pedras e ali anotar os códigos soberanos de Deus, está anotado quanto à necessidade de matar todos aqueles que habitam a terra prometida e que não pertencem ao clã hebraico.
Deveria então matar a esta tribo e aquela outra. E vai nomeando. E todos aqueles que não obedecem ao Deus, que é o Deus de Israel. E estamos diante de um paradoxo. Se é para não matar, nunca matar. E se é para matar a estes e não matar aqueles, perde o sentido ético da colocação moral. A Bíblia também é tremendamente preconceituosa contra a mulher. A evolução ética demonstrou que a mulher tem todos os direitos que são atribuídos à dignidade humana. Então, não podemos aceitar essa colocação bíblica de que a mulher, como punição, deveria obedecer ao seu marido, pertencer-lhe, tornar-se um objeto de posse. E várias vezes, na tradição bíblica, seja no Velho como no Novo Testamento, segundo ainda o Dr. Granger, se a mulher adultera, ela deve ser punida de morte. Mas se o homem adultera, é um fenômeno natural. E isto é imoral. Mas não apenas aí. A Bíblia também advoga e abençoa a escravidão. E nós vamos ver que graças a uma colocação bíblica, a escravidão desencadeada contra a raça negra era abençoada por um sacerdote em um trono de Angola, quando partiam os negreiros. E isto é imoral. A criatura humana não pode ser reduzida sob pretexto algum à condição de carga vendável, explorável, que por esse ou aquele motivo de raça ou de epiderme pode ser extinta sem qualquer consideração. Então a moral de Deus, segundo a visão do Dr. Theodore Granger, não nos merece também uma aceitação tácita. Porque seria a moral para aqueles que aceitam o Velho e o Novo Testamento. Mas aqueles outros que seguem a tradição do Bhagavad Gita, ou que obedecem às tradições do Zendavesta, ou de outras obras básicas das religiões humanas, qual seria a moral? Seria, por exemplo, a moral exarada por Maomé no Corão, que o bandido deve ter a mão decepada quando ele furta ou rouba, e que a mulher, aí está o preconceito, quando adúltera deve ser apedrejada até a morte, e não o adúltero que a levou ao crime. Então a moral de Deus para ele não merece uma maior consideração. Ele apresenta o terceiro enfoque, a moral de cada um viver segundo os seus cânones morais. Mas nós aí enfrentamos uma situação de lógica. Se eu tenho o meu padrão moral, ele é agressivo aos outros padrões morais. Duas mulheres grávidas, uma acha que tem o direito de abortar, e esse é o seu princípio ético, é a sua proposta moral, enquanto a outra considera que abortar é um crime hediondo. Ela evitará abortar, e essa se permitirá o aborto. E qual será ali a moral? A moral de cada um, o vândalo há de conseguir a consideração de que ele agride porque tem problemas, ele furta, ele rouba, ele estupra porque sentiu vontade. É a sua moral, é a sua ética, e ela violenta tudo aquilo quanto de equilíbrio deve viger no contexto da sociedade. Se não se trata da moral de cada um, então será a minha moral, que eu deverei impor às demais pessoas. Por exemplo, se eu gosto de sorvete de morango, não poderia obrigar que todo mundo goste de sorvete de morango. Alguém virá e me dirá, eu prefiro um sorvete de abacaxi ou de coco, e não me submeto a esse que para mim é ácido. Partindo-se de algo tão natural e tão simples do paladar, para as nossas colocações éticas, a moral que eu desejo impor não tem o menor sentido, porque ela é arbitrária.
E ela violenta, sobretudo, a lei de liberdade de escolha de cada um. Então nós teríamos uma quinta colocação moral. A moral verdadeira, aquela que seria a moral legítima. Mas ainda nos deparamos com um problema. Qual é a moral legítima? Aquele povo estabelece a pena de morte. Este povo é totalmente contrário à pena de morte. Esse povo estabelece a eutanásia como a morte por misericórdia. E Esotaro estabelece que a eutanásia é um desrespeito à vida, que ninguém tem o direito de matar. Aonde estaria moral no sentido absoluto? E ele recorre a uma sexta colocação, a moral altruística, isto é, amorosa, palavras textuais. Mas quando ele propõe a moral altruística, a moral amorosa, ele logo descobre aqueles indivíduos patologicamente sentimentais, que se aferram a um sentimentalismo que o leva a um estado sentimentaloide. E qual será o seu altruísmo? Ele só é bom em relação àquele a quem ama, a quem ajuda, a quem se dedica. Então, essa é a sua moral. E ele, desde que é patologicamente afetuoso, aqueles que lhe são detestáveis, aqueles com os quais ele não convive, ele se torna um terrível algoz. E termina, na sua proposta materialista, o Dr. Drenche, dizendo conclusão: a moral é um grande desafio para o pensamento ético. Poderíamos dizer que ele faz parte desse grupo que fala muita coisa e não diz coisa nenhuma, que tanto faz ter lido como não o ter lido de maneira nenhuma, porquanto ele apenas atira plumas ao vento e não vai recolher alguma porque não as encontra. Qual seria o sentido ético moral? Nós poderíamos observar que nessas 6 vertentes do Dr. Grange está a colocação apresentada por Allan Kardec, aquela que os espíritos lhe disseram: moral é a regra de bem proceder. Bem proceder é o resultado da capacidade de discernir entre o bem e o mal, e como informar os espíritos, fazer todo o bem, porque muita gente há que não faz mal a ninguém, mas nunca faz um bem a qualquer pessoa. E nem fazer o bem quando se pode fazê-lo é um grande mal. Alguém se me acerca com uma necessidade urgente e pede-me socorro, que posso dar? Nego-lhe. As consequências dessa minha atitude, levando ao desespero, ao crime, naturalmente, são imputadas à minha indiferença. O sentido moral é esse respeito ao direito alheio de fazer até a coisa errada, para que o sentido legal corrija aquilo que agride os direitos humanos, a dignidade humana, os valores individuais e os valores coletivos. Se nós fizermos uma análise do Brasil no transcurso dos seus 500 anos, nós iremos ver que a moral brasileira ainda padece as injunções do atavismo, porquanto a primeira lição moral que o Brasil recebeu foi quando aqui foram deixados os 2 degredados da África. O rei Dom Manuel, quando se sentia incomodado, mandava que se levasse a Calicut, na Índia, ou em outras partes da África, as pessoas indesejáveis na corte, ou os criminosos de má catadura. E quando vieram as naus portuguesas, ainda na busca do caminho marítimo para as Índias, ou na confirmação deles, deixaram aqui 2 degredados. E o espírito Humberto de Campos
em uma página rica de beleza no seu admirável Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E quisera que no momento quando as embarcações abandonaram a coroa vermelha na Bahia, tinha que ser na Bahia, e foram para longe, um deles improvisou uma embarcação e atirou-se às ondas encrespadas, banhado de lágrimas, desejando voltar à pátria, ou pelo menos estar diante daqueles que foram seus algozes durante a viagem. E conta Humberto de Campos Espírito, nessa extraordinária alegoria literária, que subitamente esse homem percebeu que as vagas iriam destruí-lo, a embarcação frágil e tosca, e ele se elevou numa oração a Deus. Era inocente, dizia-se, não queria morrer, merecia viver, desejava uma oportunidade. E a sua oração foi trabalhada com tanta intensidade que o mundo espiritual ouviu-a. E ele experimentou um leve vagado. E quando se deu conta, os destroços da breve embarcação estavam nas praias. Porque ele teria uma tarefa a desempenhar no solo novo, na terra de Veracruz. Ele deveria começar ali com os índios, que a mim também me impressionam. Por que aquelas naus foram chegar exatamente a Porto Seguro? Se subissem um pouco mais, iriam defrontar com os tupinambás, os tupiniquins antropófagos. E naturalmente ninguém sobreviveria. Se descessem um pouco mais, iriam encontrar os caetés, os bororós, também ferozes. Mas é que a divina mão, depois das calmarias a que se refere a história, deu-lhe ventos brandos, que foram levar à terra abençoada, que estaria atendida pelas claridades miríficas do Cruzeiro do Sul. Bem, Jesus não tem culpa de quem mora nessa terra, mas a terra era abençoada nos seus milhares de quilômetros de areias brancas, bordadas de gramíneas verdes e de coqueiros, em cuja folhagem o plenilúnio derrama beijos de prata. A divindade encaminhou para tribos ingênuas que receberam o homem branco com festa, até provavelmente acreditando na sua mensagem mágica de se tratarem de deidades que desceram do alto para vir abençoá-los. E o primeiro contato que o brasilíndio mantém com a ética e com a moral é uma de natureza trágica, é a imposta pelas leis, é a moral da crueldade. Só mais tarde, por volta de 1532, quando Martim Afonso de Souza veio realizar as suas primeiras benfeitorias, principalmente em Piratininga, é que chegarão os primeiros reforços de fé religiosa para manter a alma portuguesa, que não era da melhor estirpe, porquanto os colonizadores sempre se caracterizam como aventureiros que abandonam a pátria para ir na busca das riquezas que trarão para o solo pátrio, a fim de desfrutarem do poder, da glória e das ambições. Mas é a partir dali que a futura nacionalidade brasileira vai construir a sua proposta de fé, porque havia a fé ancestral, aquela que Mirai Lopes chamaria a expressão do pensamento pré-mágico, nas forças vivas da natureza e na proteção do Deus Tupã e de outros deuses e senhores dos temporais, para poder sustentar a alma ingênua dos primeiros habitantes da terra. E a partir daquele momento, quando em 1549, Tomé de Souza, a porta, a enseada maravilhosa a qual ele dá o nome de Bahia de Todos os Santos, veio a primeira leva de jesuítas, capitaneados pelo admirável Manuel da Nóbrega,
e entre outros, o extraordinário Bartolomeu dos Mártires, Aspicuelta Navarro, queira levar a mensagem da solidariedade, do amor a esses homens simples, aculturando-os. Antropólogos e sociólogos se interrogam se teria sido feito um trabalho real, mas das contingências do século XVI era a visão ética levar Jesus, mesmo para aqueles que tinham a sua visão de fé tão respeitável como a do ocidental branco. E logo depois, quando Dom Duarte da Costa chega à Bahia como segundo governador-geral do Brasil, eis que vem Dom Pero Fernandes Sardinha, trazendo também na sua comitiva o suave doce José de Anchieta, que se unindo mais tarde a Manuel da Nóbrega, se tornarão os protótipos sublimes do Evangelho na terra do Cruzeiro. Mas Duarte da Costa faz-se acompanhar de um filho pervertido e vulgar, Dom Álvaro, que depois de provocar escândalos e situações insustentáveis na jovem cidade do Salvador, é repreendido pelo bispo. E a corte de Lisboeta manda chamar de volta o bispo, que naufragando nos baixos de Dom Rodrigo, é devorado pelos canibais, pelos índios ali residentes. A proposta moral do Brasil vai sendo equizarada através de colocações absurdas da criminalidade, da promiscuidade, do banditismo. É a proposta moral da força, do poder do colonizador. Até que logo depois Villegagnon vem invadir a mais bela Bahia do mundo. E graças à inspiração de Coligny, protestante, manda que se venha talvez fundar a França Antártica nas terras do Equador. E Coligny vem aportar em Sergipe, recebida afavelmente pelos índios e realizando um governo de certa estabilidade, graças à decadência moral de Dom Duarte da Costa na Bahia, quando então veio o admirável Mendes Sá. O mundo espiritual manda que este homem notável venha acompanhado de um sobrinho de Escol, e aqui na velha cidade do Rio de Janeiro termine por expulsar, graças ao auxílio de Araribóia e outros, os franceses do Rio de Janeiro, que deixaram por outro lado a visão calvinista de Jesus. De um lado é o dogma ancestral da clericazia, do outro lado é a liberdade evangélica que havia sido proposta por Lutero, desdobrada por Calvino, e que chegava à alma brasileira em uma verdadeira apoteose de esperança. Mas o Brasil cresce, e de imediato as cortes lisboetas veem-se obrigadas a desenvolver a terra nova, já Brasil, porque não estavam interessados os braganças em manter essa colônia que somente dava prejuízos. Estava interessada mais a coroa portuguesa em parte da África e da Índia, depois de tantas incursões e de tantas desgraças que provocaram em Calicut. Quando então Portugal experimenta a sua grande degradação na Batalha de Alcácer Quibir, e sobe a coroa portuguesa pela morte do monarca, o velho e decadente sacerdote, seu tio-avô, que governa somente 2 anos, e ao morrer, a coroa portuguesa passa para Felipe II de Espanha. Estamos em 1580, a nacionalidade brasileira agora sofre o tacão espanhol. A Espanha praticamente é dona de todas as conquistas, o Pacífico pelas suas descobertas, o Atlântico pela conquista, através da herança, e sendo considerado o pior monarca da Europa na época, o mais cruel, o mais devasso,
A Holanda, que fazia pouco tempo se havia separado da Espanha, para poder ferir mortalmente a Espanha, manda que Jansen Pater venha invadir a cidade do Salvador em 1624, encontrando pouca resistência. A Holanda ambicionava também conquistar a Terra Nova, e ali na cidade do Salvador é criada uma facção holandesa, mas a alma baiana resiste. E sem o apoio total que se deveria esperar do governador, um grupo de homens e mulheres admiráveis sai das redondezas de Pirajá e, atravessando a estrada que será chamada de Liberdade, expulsa um ano depois os holandeses da Bahia e os vê naufragarem na imensa enseada, quando numa batalha naval as tropas portuguesas conseguem dizimar as naus que vieram da Holanda. A história é fascinante. Quando eu era criança, o que não faz muito tempo, e estudava invasões holandesas, sempre me impressionou a frase do almirante Long, que, se envolvendo no pavilhão da sua pátria, atirou-se ao mar exclamando: o oceano é a única sepultura digna de um almirante batavo. E durante muitos anos eu digo assim: mas que almirante será este? Que batavo é este? Eu não sabia que batavo era holandês. Eu pensei que era algum título de guerra. Até que eu descobri que o tal do almirante batavo era o almirante holandês. E de repente um dia eu tive um insight: mas será que a história do Brasil está tão certa assim? Quem é que ouviu este homem fazer essa declaração? Ele estava no navio holandês, o navio estava naufragando, ele falava holandês, o navio de Dom Oquendo estava distante, ele se enrolou no pavilhão nacional e gritou, naturalmente em português: o oceano é a única sepultura digna de um almirante batavo, e atirou-se ao mar. Mas, verdade ou não, ele se atirou ao mar, graças a Deus, e acabou a invasão holandesa, cujo tratado de paz foi firmado no convento do Carmo no dia 1º de maio de 1625. Mas os holandeses não desistiram de conquistar o Brasil. E 7 anos depois, prepararam uma poderosa esquadra e invadiram Recife, trazendo o príncipe Maurício de Nassau, homem nobre, que veio ensinar governança, que se fez acompanhar de artistas, de estetas, de pintores, de engenheiros, construindo pontes sobre o rio Capiberibe, que até hoje estão perfeitamente em movimento, bem diferentes da nau dos 500 anos, que não conseguiu sair do cais. Mas Maurício de Nassau realizou um governo admirável, e os pernambucanos heróicos recuaram para Olinda e fundaram entre Recife e Olinda o Arraial de Bom Jesus, e começaram a combater as tropas holandesas, terminando por expulsá-las das terras brasileiras. A coroa portuguesa retorna agora às mãos de Lisboa por volta de 1640. 60 anos de cativeiro. Mas Portugal estava exaurido e começa o mundo espiritual a trabalhar as terras do Brasil e a preparar o advento de uma nova era para estabelecer um código de ética moral. Porquanto a moral que o brasileiro experimentava, no caso era o mameluco, era o índio, era o mestiço, que constituíam a nacionalidade brasileira, era sem dúvida a moral legal, imposta pelo dominador, já no século XVIII, quando Portugal consegue mudar de estrutura e o seu reino vai governado por um homem notável, por Dom João II. Ele convida para que venha ser ministro, um admirável espírito que a posteridade conhecerá como Marquês de Pombal. Esse homem de caráter rígido
de grande valor espiritual reorganiza o reino português. E a partir de 1750, a coroa portuguesa tem nas suas mãos um homem ético, que preconiza a moral como sendo a linha direcional do cumprimento do dever. Logo, 5 anos depois, Lisboa é abalada por um terrível terremoto. E o Marquês de Pombal consegue reescrever a história de Lisboa. Reúne arquitetos admiráveis, reconstrói a Baixa, o Rocio, o Poço do Morratem, a Área da Liberdade, cujas construções desde então sobrevivem até hoje no seu perfeito tratado de há 250 anos, com a admirável perfeição de uma cidade ultramoderna. E o Marquês de Pombal percebe que a Companhia de Jesus exauria a sociedade brasileira e portuguesa. Já estava ali a malfadada Inquisição, que levava as pessoas ao crime, praticando também crimes, que extorquia valores, que em nome de Jesus matava para se apropriar dos bens terrenos, que nada tem a ver com Jesus. E ele teve então a coragem de expulsar os jesuítas de todo o reino português. Era a audácia de enfrentar a organização mais poderosa da época. Ele não tergiversa e decreta a expulsão dos jesuítas do Brasil, embora o Brasil se houvesse beneficiado dessas almas notáveis a quem nos referimos, uma das quais mais tarde estará reencarnada aqui no Rio de Janeiro com o nome de Fabiana de Cristo. O suave José Anchieta, pelo seu grande amor às terras de Piratininga e à conversão dos tamoios, que ele se oferecera como refém para honrar a palavra do branco ao lado de Nóbrega, ele se reencarna humildemente como porteiro do convento de Santo Antônio para curar, embora tenha as pernas abertas em chaga viva. Os seus historiadores e biógrafos narram que ele exudava o odor de santidade. Era a vida de apóstolo para criar essa moral, a regra de bem proceder e de fazer todo o bem, sem nunca deixar de o realizar. E a sociedade brasileira vai avançando até que por volta do século XVIII, quando os ideais de liberdade rasgam a França no seu cerne e a Revolução Francesa de 1789 declara os direitos do homem até hoje não cumpridos, o Brasil sonha. Já tinha na corte lisboeta estudantes brasileiros na França. Nessa época, a Filadélfia liberta-se e veio sonhos nativistas. E a alma de José Joaquim Xavier, o Tiradentes inflama-se e reúne alguns nacionalistas para tirarem do dorso do país o jugo escravocrata e humilhante. É nesse momento, quando a Revolução vai adiante, que Joaquim Silvério dos Reis, português de Leiria, resolve denunciar ao Visconde de Barbacena, que, por sua vez, comunica ao vice-rei de Vila Rica e que manda prender do Rio de Janeiro aquele chefe da hedionda conspiração. O Brasil agora tem que pagar o preço para afirmar as suas bases morais. Todos eles são julgados impiedosamente. E Dona Maria I, a piedosa, declara os culpados e manda puni-los com a pena capital. Mas no dia seguinte, revoga parte da pena, depois que aqueles homens fragilizados acusam-se reciprocamente. A alma humana é tão fraca. Muitas vezes o estoicismo está no entusiasmo e não na vivência. Eu me recordo, faz muitos anos, que o Espírito Joana de Ângeles me disse: o mundo espiritual
somente considera de relevância uma atitude de valor moral quando o indivíduo nela persiste mais de 10 anos. Quando durante 10 anos ele é fiel ao ideal, quando ele paga o preço de ser idealista, quando passa aquele ardor juvenil entusiasta, quando ele pretende reformar o mundo, porque ao largo de 10 anos há várias mudanças psicológicas, comportamentais, e se ele permanece, ele é uma instituição, ambos passam a receber maior reforço de entidades venerandas. Isto porque, quando jovem eu sonhava morrer em holocausto pela causa do espiritismo, tinha uma inveja dos cristãos primitivos. Quando eu olhava os cristãos de hoje, eu dizia, devem ser outros. E na minha alma juvenil dizia assim, meu Deus, dê-me a oportunidade de morrer pela doutrina espírita. Que venha uma revolução e que prenda todos os espíritas. E que na hora exata somente eu morra, porque eu não quero que ninguém morra, mas eu desejo morrer. E certo dia eu estava orando, quando o Espírito Joana de Anjos me apareceu e me disse, meu filho, eu levei o seu requerimento à instância superior. E foi deferido. Você vai morrer pela causa da doutrina espírita. Estávamos naqueles anos 60, da Revolução Cubana, quando Fidel Castro desceu de Serra Maior, conquistou Cuba e começou a levar os seus adversários ao paredão. Então eu já me vi no paredão, de braços abertos. Eu estava tão feliz que ia ser Marte, que chorei de emoção da minha futura morte. E então eu disse, minha irmã, Jesus aceitou, meu filho. Eu já fiquei, comecei a imaginar como é que ia fazer, para que o povo soubesse que eu era espírito e me levasse para o paredão e tal. E eu disse, mas como agradecer a Deus? Ele disse, não precisa agradecer não, porque há uma pequena cláusula de Valdo. Eu disse, qual é a cláusula? É que você quer morrer agora? Eu disse, agora, amanhã. Ela disse, isso Jesus não aceitou. Ele aceitou que você vai morrer bem devagarzinho, nos próximos 40 anos. Cada dia, a toda hora. E daqui a 40 anos, eu lhe perguntarei, e você daqui é o momento de extremes da doação. Se você quiser, aí então será o momento final. Ela ainda não perguntou. Porque se ela vier perguntar, diga assim, meu irmão, é bom protelar isso, hein? Porque essa morte está muito demorada. Daí ela me disse que essa abnegação, esse estoicismo, ser fiel. E é naquele momento que se desvela a alma dos idealistas. Quando pesava sobre eles a espada de Damocles, acusam-se, culpam uns aos outros, e Tiradentes chora a fragilidade dos companheiros. Quando no dia seguinte é comutada a pena e transformada, Ercílio, e ele deve morrer, ser esquartejado para servir de escarmento, ele delira de júbilo, porque ele tinha realmente adelo para que a pátria brasileira se libertasse. E depois do seu martírio, ele vai unir-se às falanges espirituais para apressar de uma maneira legal, sem derramamento de sangue pelo menos, o menor possível número de vítimas à independência do Brasil. É quando Napoleão Bonaparte assume a sua magistratura, saindo da Córcega, conquistando Paris e consagra-se imperador dos franceses no dia 2 de dezembro de 1804. Curiosamente, no mesmo ano em que mergulha na carne o nobre espírito de Allan Kardec 2 meses antes, Napoleão começa a conquistar o mundo. Portugal havia firmado um contrato com a Inglaterra, abrindo seus portos ao comércio inglês, o que seria no Brasil uma verdadeira tragédia. Somente as naus inglesas teriam acesso às nossas terras. E naturalmente Napoleão lutando contra a Inglaterra, depois de haver chegado à Espanha,
e sabendo que Portugal era indiretamente seu inimigo, mandou invadir Lisboa. E o general Junot avança, e quando está na estrada que leva a Lisboa, a corte portuguesa entra em pânico. Dona Maria I, chamada Piedosa, com a mente carregada dos crimes que mandara perpetrar, diz a história, começa a desfalecer e é preparada a fuga da família real para o Brasil. 1807. Veio as embarcações e a nobreza frívola, desocupada e fútil. E no mar as navegações se fazem mais difíceis e parte das naus vem para a cidade do Rio de Janeiro e a outra parte vai para a cidade do Salvador. A cidade de Salvador engalanda-se para receber Dom João VI, muito incompreendido por alguns historiadores. Ele vai recebido com gala e se encanta com a terra do Brasil. Ele recebe a assistência da brasilidade e abre os portos do Brasil ao comércio das Nações Unidas. É o primeiro momento de moralidade brasileira, liberdade de comércio. Logo depois abandona a cidade do Salvador e vem para a monumental cidade do Rio de Janeiro. O abuso da célebre legenda PR, a porta que tem a legenda PR, príncipe regente. Ele agora regia a coroa, porque Dona Maria I havia enlouquecido. Os tormentos obsessivos, as visões das suas vítimas, o delírio que toma conta dela. E Dom João VI casado com a terrível Carlota Joaquina, que detestava o Brasil. Ela não sabia o que era bom e começou a detestar o Brasil. Faz que esse monarca seja um prisioneiro no Paço de São Cristóvão. Mas ele procura oferecer ao Brasil o que há de melhor: o Jardim Botânico, a Escola de Belas Artes, a Casa da Moeda. Ele vai dando ao Brasil a liberdade e encanta-se com a Floresta da Tijuca. Fascina-se com a Baía de Guanabara, essa pérola que Deus engastou no coração do Brasil como sendo a joia mais rara da geografia terrestre. Ele começa a perceber que nesse país imenso se poderia escrever uma longa história. E Humberto de Campos Espírito fala desse homem admirável, no próprio lar coagido por um filho desequilibrado e por um outro estróina, que vivia do prazer, que buscava sensações baratas, enquanto o outro era ambicioso, era perverso. A esposa apoiava aquele filho perverso, até que as circunstâncias se tornam cada vez mais cruéis. E ele vê-se constrangido a voltar a Lisboa. E no momento em que ele vai retornar, ele olha para seu filho, aquele que deve deixar. Todos queriam que o Brasil retornasse à injunção dolorosa do passado. E ele, inspirado pelos espíritos nobres, diz-lhe: Pedro, eu sei que em breve o Brasil separar-se-á de Portugal. E gostaria que fosses tu quem cingisses a coroa, porque pelo menos me respeitarás e não outro. E sai do Brasil com lágrimas nos olhos. O jovem já se houvera consorciado com uma mulher notável, a arquiduquesa da Áustria. Esta deva nobre dar-lhe um filho, o jovem Pedro de Alcântara, que foi enviado à terra desde as velhas horas de Jesus da cruz. Longinos, aquele que atravessara a seta do peito do mestre, tem agora a oportunidade da sua reabilitação total. Ele é convocado por Ismael, o anjo amigo do Brasil, e mergulha no corpo para fazer que a pátria se libertasse das últimas injunções que arretariam a Ibéria. E logo depois, as exigências descabidas da corte do Pedro I, estimulado por José Bonifácio de Andrade e Silva, aqui do Rio de Janeiro, a desejar o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que eu fico. O dia do fico, assinala uma ruptura
com os zelos escravocratas de Portugal. As exigências prosseguem. Há insurreições em Minas, do Pará, Maranhão, em São Paulo. E apesar da frivolidade, o jovem príncipe vai harmonizar as Minas Gerais. Depois vai a São Paulo, quando lhe chegam ordens exorbitantes, e ele, às margens do Ipiranga, dá um grito de liberdade, independência ou morte. Morrer livremente, a viver morto na escravidão. Retorna e é aclamado pela cidade do Rio de Janeiro. As lutas alargam-se, arrastam-se por todo o país. E na cidade do Salvador, um ano depois, uma jovem monja, que é abadesa, às portas do convento da Lapa, vê uma náufraga de outros soldados embriagados desejar invadir a casa religiosa para poluir as monjas. Ela abre os braços e, contemplando os desvairados, diz-lhes: covardes, aqui não entrareis, exceto se por cima do cadáver de uma mulher. E um ébrio coloca a baioneta calada na ponta do rifle, avança e sangra várias vezes a abadesa Joana Angélica de Jesus. Ela vai exangue, tomba em um móvel ao lado, e nesse ínterim as monjas conseguiram fugir, a sua por outras vidas. Não é a primeira vez que ela dá a sua vida para ser fiel a Jesus e se torna heroína, torna-se um vulto da nacionalidade brasileira em nome da liberdade. O Brasil lentamente vai adquirindo uma ética moral, o sacrifício, a doação de amor, não de um amor esquizoide, mas de um amor a toda a humanidade. Dom Pedro permanece, as injunções se fazem dolorosas, ele retorna a Portugal, assume a coroa como Dom Pedro IV, e o seu filho fica sob regência. Mas a brasilidade tem sede de liberdade total, e logo depois é proclamada a maioridade de Pedro II, que ainda menino de 15 anos começa a administrar esse país monumental. E quando a ditadura de Solano Lopes faz que o Brasil se una à Argentina e ao Uruguai para a calamitosa guerra do Paraguai, Dom Pedro vai ao campo de batalha, confrange-se. O Conde D revela toda a sua animosidade ao latino-americano, manda matar os paraguaios com uma impiedade cruel. Os paraguaios fogem e deixam as crianças para servir-lhes de amparo nos matagais. Os brasileiros incendeiam, os pestosos estão no hospital e mandam fechar as portas, incendeiam-nos, porque a guerra é um monstro cruel. A história vista pelos paraguaios é um pouco diferente da história vista por nós. E o Brasil adquire seu grande karma. Não tinha o karma negro, porque era herança portuguesa. A alma negra chora em nossas praias, chora nas praias de Angola, de Cabinda, da Guiné, abandonando tudo para ser a construtora de um biótipo humano especial. E a partir desse período, o Brasil começa a carregar a grande chaga da guerra, que não foi provocada, mas da impiedade. Allan Kardec, na questão 743 e nas seguintes do Livro dos Espíritos, perguntei como se pode fazer a guerra sem piedade. Pode-se guerrear por uma injunção calamitosa, para que os maus não infelicitem os bons, para que os impiedosos não desgracem os inocentes, mas com piedade, com nobreza. Não é necessário dar vazio aos instintos primários agressivos e cruéis. E é nesse momento que o próprio imperador vai experimentar logo depois as consequências. No seu reinado, no seu império, vem as leis de benemerência para o irmão negro,
a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, até que a 13 de maio de 1888, a nobre princesa brasileira dá a libertação total. Queixam-se muitos que o homem de cor no Brasil negro ainda é escravo, talvez, mas não legalmente. A nacionalidade brasileira deu a liberdade a todos os seus filhos e tecnicamente não há preconceito de raça, nem de cor, nem de religião, nem de minorias. Vive-se a liberdade apesar dos bolsões, daqueles indivíduos infelizes que ainda se comprazem na intolerância que existe em todas as nações da terra, porque é a criatura inferior, é o indivíduo atormentado, é aquele que não pôde conseguir esse sentimento grandioso de amor. E a partir daquele dia, o Brasil se liberta da herança kármica de Portugal, para que só mais tarde, bem mais tarde, com a represa de Itaipu, o Brasil pague o seu karma coletivo a Portugal, ao Paraguai, oferecendo-lhe oportunidade de trabalho, energia, abrindo-lhe canais de comunicações. Mas é nesse momento a situação cada vez mais grave, as necessidades da República. Chega ao Brasil a doutrina positivista, a escola de Augusto Comte proclama a religião da humanidade. Se existe Deus, não importa. Se não existe Deus, não importa. Mas é necessário amar a criatura humana. A doutrina positivista grandiosa, que proclama o direito de respeito ao homem, irá, através de pessoas notáveis, proclamar a República Brasileira. Na Praça hoje 15, quando o nosso marechal, febril, ergue a espada e proclama a República Confederativa do Brasil, reunindo todos os seus estados sob a bandeira, na qual se vai escrever como lábaro ordem e progresso, que é um dos lábaros da doutrina positivista. Dom Pedro II recebe a notícia. Os seus generais pedem colocar tropas na rua. É necessário derramar o sangue. Ele vai orar. E do seu oratório, nesse momento, psiquicamente ele sintoniza com Ismael. Longinos, que se houvera complicado fazia 19 séculos, tinha um momento da grande reabilitação. Ele ora e prefere o exílio. O exílio com dignidade não leva nada do Brasil. Não aceita o tesouro que lhe oferecem para diminuir os danos, nem as joias, nem a coroa. Ele é brasileiro. Ele resolve pedir que lhe concedam a honra de levar um pouco da terra do Brasil para fazer um travesseiro sobre o qual pretenderá repousar a cabeça cansada quando a morte se lhe acercar. E na confusão da partida, dos preparativos apressados, ele olha para o Brasil pela última vez e viaja, deixando aqui estabelecidas legalmente as liberdades democráticas. Mas logo depois da Constituição de 91, estabelece-se que o Brasil terá uma religião oficial, o catolicismo. E naturalmente, através da sucessão dos governos, o Brasil vai experimentando a construção da sua ética, da sua moral, principalmente agora, que estava banhada pelas luzes do Cruzeiro do Sul e da doutrina espírita, que aqui chegara por volta de 1862, quando os jornais publicavam as notáveis experiências francesas e falava-se da revolução que acontecera em França, na cidade do Salvador, porque houvesse sido publicada uma crítica contra as ideias do espiritismo. Luiz Olímpio Teles de Menezes
manda para o jornal Diário de Notícias uma crônica, começa a escrever e em 1865 funda o Grupo Familiar de Espiritismo. Logo depois o jornal Eco de Além-Túmulo. Mas o Brasil era católico e o Conde dos Arcos manda fechar a célula, manda empastelar o jornal. Era tarde demais, porque havia reencarnado no Brasil no dia 31 de agosto de 1889, o espírito incomparável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em Riacho de Sangue, lá no Ceará. Ele havia saído das páginas do Holocausto Cristão, do ano 172 nas Gálias, quando ele foi assassinado por Ideal de Jesus, em uma grande perseguição, para que ele viesse ser o comandante da nova ética, da proposta cristã. E Bezerra de Menezes renasce, transfere-se para o Rio de Janeiro. Médios notáveis aqui desdobram as suas faculdades, fazendo todo o bem possível, que inclusive vai atender ao venerável médico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E ele começa a estudar homeopata, unicista. Ele vem trazer a doutrina da homeopatia para poder trabalhar a intimidade do perispírito da criatura, para agir na realidade das células. E a partir de 1885, nos seus memoráveis artigos em O País, com o pseudônimo de Marx, ele alarga os horizontes da doutrina na cidade do Rio de Janeiro e do país. Em 1895, ele vai chamado para comandar o espiritismo no Brasil, depois que os vários núcleos se congregaram no que hoje é a veneranda Federação Espírita Brasileira. Já não se pode deter. Allan Kardec comunica-se através de Frederico Júnior. Ismael havia traçado o lábaro: Deus, Cristo, caridade, uma bandeira branca, ao lado das matas verdes, das regiões auríferas e dos céus infinitamente azuis do pavilhão nacional. E à medida em que a doutrina espírita se expande, ela vai levando a moral do Cristo, sem imposição, sem exigência, vai mostrando que o amor ao nosso próximo, através da caridade, o bem proceder, o bem fazer, o amor a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo, o respeito às tradições bíblicas, se há amputações, se há alterações, é perfeitamente compreensível, mas o respeito à lei mosaica, à nossa ancestralidade hebreia, o respeito ao Evangelho de Jesus, até que, neste momento em que nós vivemos, a hora crucial da humanidade, apagando-se as luzes do segundo milênio, quando a Terra está invadida pelo crime, pela perturbação, pelo desequilíbrio, a resposta de Allan Kardec é perfeitamente atual. É a regra de bem proceder, porque daqui a poucos dias, na Organização das Nações Unidas, haverá um summit, um encontro, chamado Encontro do Milênio. Nesse encontro serão debatidos os problemas da paz. Recebemos um convite, no mês de junho passado, para participar do que está programado para ser o grande encontro do milênio de líderes religiosos de toda a Terra. E na carta vinha a narrativa: há neste momento 82 pontos de guerra no mundo, cada lugar com mais crueldade. A política falhou, os interesses políticos internacionais e locais falharam totalmente, e a humanidade está na sua maior encruzilhada, no seu momento mais terrível. Iremos reunir os religiosos da terra para que eles apresentem uma proposta para a paz.
a Organização Mundial das Nações Unidas estará abrindo esse encontro no dia 28, às 14 horas, para que representantes de todas as religiões, somente nos Estados Unidos são 1.200 denominações diferentes, se possam debater os problemas da paz. Cada convidado deverá apresentar uma proposta com 1.000 a 1.500 palavras para combater a miséria e a fome, acabar com a criança desvalida, preservar o meio ambiente e uma proposta de paz. Então esse summit, que durará 4 dias, terá como meta apelar para os religiosos, para que eles, melhores do que ninguém, porque pregam o amor e vivem essa moral, ou deveriam vivê-la, começando primeiro por unirem-se entre si, para depois um comitê reunir todas as propostas, formar um documento que será mandado a todos os governos da Terra no ano de 2001, com propostas para acabar a miséria, a violência, a fome, para dignificar a criança, para que haja paz. E ao mesmo tempo ser criado desde agora um comitê internacional para vigiar em favor da paz. Mas o que a mim me comoveu não foi o convite tão secundário, foi constatar que, através desse convite, que mais tarde foi encaminhado à Federação Espírita Brasileira e ao Conselho Espírita Internacional, que eu saiba, foi constatar que a ONU reconhece o Espiritismo como religião. E que esta religião tem uma proposta a oferecer. Esta religião que no Brasil pode competir em serviço social, não como sendo uma ONG, mas com a Organização Nacional, porque são milhares as suas obras de benemerência, de dignificação humana, de promoção social. E referimos-nos aqui à grandiosa obra do Lar Fabiano de Cristo, que atende a mais de 40.000 crianças no território nacional, a milhares de adultos, milhares de idosos, a enfermos, sob a bandeira de Fabiano de Cristo, desfraldada em um regulamento realizado por espíritas, a todas as obras, lares, escolas, sanatórios, albergues, abrigos, casas do pão, sopa diária, a terapia de natureza fluídica, porque não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus, e a fome de justiça, a fome de amor, a fome de saúde, a fome de paz, ela é tão grande que compete com a fome das outras necessidades. Então a doutrina espírita é convidada a levar a ética do Evangelho para fazer todo o bem, para ajudar a todas as criaturas. É uma grande noite a que vivemos, meus amigos. Raia do intento a madrugada. Joana de Ângeles costuma dizer, 1 segundo depois de meia-noite, mesmo que a treva seja densa, é amanhecer. A mim me comove a sabedoria deste mundo espiritual, porque no mês de março passado, em uma noite inesquecível de oração, essa benfeitora espiritual apareceu-me e me disse: meu filho, eu desejaria escrever um livro para o próximo milênio. Um livro que servisse de base para reflexões acuradas no próximo milênio, sustentando as bases da nossa doutrina colossal, ampliando o pensamento do ínclito codificador, das obras que lhe são subsidiárias, mas trazendo Jesus de volta. E a partir daquela noite, em menos de 2 meses, ela escreveu toda uma obra, cujo título ela deu: Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Um Jesus desvestido de mito,
não mais o Jesus Deus das religiões, Jesus o amigo, Jesus o homem de Nazaré, não o homem da cruz. 20 séculos de crucificação são muitos. Ele o descrucifica, humaniza-o. Nesse sentido, ele é nosso irmão. Perfeito, é claro, mas é nosso irmão. Todos temos irmãos melhores, irmãos menos bons, irmãos piores. Ele também. Então ele nos apresenta um Jesus que convive conosco, que chora conosco, mas que sorri conosco, que aplaude nossa vitória e que nos levanta na queda. E então colocou no seu prefácio, é a nossa homenagem dela, pelos 2000 anos do nascimento dele. É a restauração do Evangelho, e em toda a obra, ela fala dessa nova ética, ao analisar, por exemplo, o capítulo da beneficência, porque ela pesca no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase de Jesus, um item de Allan Kardec, e colocam-nos à luz da psicologia profunda. Ela diz, a beneficência, ou a ciência de bem fazer, e começa a mostrar-nos, nesse momento de conflito, aqueles dois componentes psicológicos detectados por Jung, a ânima no homem, o ânimos na mulher, que tanto nos aturde. E ela apresenta um Jesus com uma androginia psíquica, a mais perfeita. Isto é, quando ele vai atender a mulher surpreendida em adultério, ele é mãe, mas não é efeminado. É mãe, é o sentimento de amor, ninguém te condenou, nem eu. Vai e não tornes a pecar. A ânima predomina em a sua natureza. Quando ele está diante do fariseu hipócrita, que o tenta perturbar, ele lhe diz, sepulcro caiado de branco por fora, e dentro todo podridão. É o ânimos, é o homem, mas não é o grosseiro, não é o brutal, não é o macho selvagem. Ele sincroniza esses dois conteúdos psíquicos em uma harmonia para nos ensinar a amar, como havia assinalado faz muitos anos Friedrich Nietzsche. Quando se ama, se é mãe. Não importa o sexo que você tem. O grande pessimista. Então Júlia de Anjos apresenta essa obra e fala da religião espírita. E a ONU, através dessa colocação, dá ao espiritismo cidadania religiosa. Será isso importante? Não, não. Mas abre-lhe as portas ao direito da igualdade, de apresentar a ética exarada em livro dos Espíritos. Nova era. Nunca houve tantas dores como agora, tanto medo, tanta insegurança, tanta solidão. Tampouco, jamais houve tanto amor, tanta esperança, tantas possibilidades na área da ciência e da filosofia, tanta preocupação com a criatura humana. Demos-nos as mandas, esqueçamos por um momento nossas dores, pensemos na ciência e na arte de bem proceder. Não importa que nos julguem mal, importa que hajamos bem. Não é importante que nos aplaudam, é indispensável que estejamos em paz. Então, ao invés de ficarmos no ocaso, aguardemos o amanhecer da era nova e digamos, meu Deus, com que euforia eu aguardo esse amanhecer, e enquanto ele não chega, deixa-me dizer muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor.
porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o temborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram através dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos, pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, pelas mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos de cirurgias, de poesias, mãos de psicografias, mãos de sinfonias, pelas mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra marcados, aleijados, amputados, deformados, paralisados, e eu posso bailar. Oro e agradeço, porque eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas é importante que neste lar exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um amigo para me ajudar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Nessa proposta, saúde e doença,
A nossa mente é tão relevante, é tão importante, que eu narrarei aos senhores uma experiência pessoal. Em 1984, como disse pela manhã, eu tive um problema cardíaco muito sério. E o médico que me atendeu, depois de me levar aos exames convenientes, ele achou que a minha área necrosada era muito grande. Então sugeriu que eu esperasse algum tempo para, no futuro de um novo cateterismo, ver a possibilidade de desobstrução da área que estava com os ateromas ou uma possível cirurgia. E como ele era materialista, ele me conhecia, ele disse: olha, Edivaldo, eu vou ser franco, como você não tem medo da morte, seu caso é muito grave e é provável que nos próximos 2 meses defina-se. E eu perguntei sorrindo: para melhores? Não, para morrer. Ele disse: mas eu sou espírita, mas também não estou com essa pressa toda de morrer. Nós sorrimos e comecei a fazer a medicação. Depois de uma série de fenômenos, eu me recuperei, fui recuperando e passei a usar a autoterapia. Médico, cura-te a ti mesmo, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Médium, cura-te a ti mesmo, eu completei. E graças à inspiração do Espírito Joana de Ângeles, ela me sugeriu a chamada terapia da luz. A terapia da luz é de autoria de uma mentalista americana de nome Emily Cadre. Esta senhora criou uma escola de terapia alternativa na Suíça faz 30 anos. E ali ela aplica a terapia da luz, que não deixa de ser a autoterapia do amor na providência divina. Eu comecei a realizá-la. E há 3 anos, na última série de exames que eu fiz, cheguei a usar 14 medicamentos diários, eu estava absolutamente curado, sem cirurgia e sem qualquer atividade mais grave. Então, meu filho cardiologista me disse: tio, é impressionante, o seu cateterismo não mostra nenhum bloqueio, nenhuma isquemia. O senhor pode deixar até de usar o AS infantil, que é a medicação para tornar o sangue mais fluido, para evitar outros bloqueios e etc. E eu deixei e me adaptei, através de todo o exercício mental. Adaptei-me e, claro, fui melhorando. Certo dia, eu estava meditando, tenho o hábito salutar de meditar, não meditação transpessoal, aquela que está no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 919. Poderá o homem na terra, pergunta Allan Kardec, tornar a sua vida mais exequível e libertar-se das más influências? E os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando: fazei como eu quando estava na terra, diariamente fazia o exame de consciência, autoterapia. E quando me dava conta que me havia equivocado, procurava reparar de imediato. E se estava bem, eu prosseguia. Então eu estava reflexionando, quando Joana de Ângeles apareceu-me, e ela me disse: já meditaste na razão da tua enfermidade cardíaca? Eu disse: não, senhora, eu acredito que foi um fenômeno kármico. E ela disse: sim. Não seria kármico na extensão lata da palavra, mas seria o efeito de um comportamento infeliz que tu tiveste. Porque quando eu estive com problema cardíaco, eu dizia: mas como pode, eu que amo tanto, eu que gosto de gostar, e me interrogava, e sentia uma angina homérica. Durante mais de 10 anos eu preguei com angina pectoris e tentava não demonstrar. Somente quem me conhecia em intimidade é que percebia os momentos de dor, porque eu fazia um esgarro, mas eu disfarçava e dava risada. Ela disse: é bom que tu indagues, meu filho. E como eu irei indagar? Ela disse: a terapia do espelho. A terapia do espelho
é proposta por uma das maiores psicoterapeutas da atualidade, a doutora Louise Hay. É uma das vidas maravilhosas a dessa terapeuta americana. Ela sugere que nós fiquemos defronte do espelho e nos olhemos, porque nós não gostamos do que vemos no espelho. Eu gostaria de ter o nariz, a Ingrid Bergman, gostaria de ter a orelha, a Gerry Graham, gostaria de ter o cabelo, a Frank Sinatra. Nós temos sempre os desvios de comportamento e não gostamos da nossa imagem. A célebre atriz Cher já fez 21 cirurgias, inclusive tirou costelas para melhorar a cintura. É porque ela não gosta do corpo, com o respeito que ela me merece e segundo a imprensa. Então nós temos uma reação inconsciente e preferiríamos ser outra. Quantas nós dizemos, ai, se eu fosse fulano, ai, se eu tivesse a sorte de Beltrano. É porque nós não estamos lá. Nós estamos olhando a projeção no espelho. E a doutora Louise Hay pede que nós nos olhemos no espelho e passemos a amar o que nós vemos no espelho. Há 3 exceções nessa terapia do espelho. Você não pode ser elogiado, mas que rostinho lindo. Não pode. Não pode censurar-se, mas que cara horrorosa. Não pode justificar-se. Bem, eu estou assim porque apenas olhe-se. O senhor me dirá, mas o Divaldo é muito ingênuo, será que ele acha que eu nunca me olhei no espelho? Acho. Nós olhamos detalhes no espelho. Se fecharem os olhos e tentarem ver como é o rosto, vai ser bem difícil identificar. A evidência são os artistas quando fazem o autorretrato. Eles pintam olhando-se, porque não conhecem de memória o rosto. Mas eles conhecem os rostos dos seus retratados. Às vezes, eles olham uma vez, fotografam. Pintar o rei, ele posa 15 minutos. E pintar todos aqueles detalhes, captar a alma. Mas a própria alma, nós bloqueamos. E então eu fui para o espelho. E Joana de Anjos me deu 3 etapas que os senhores podem fazer. Agora eu aconselho fechar a porta do banheiro. Porque se passar alguém ver assim no espelho, diz, pronto, enlouqueceu de vez. Eu me postei diante do espelho e me dei conta que não conhecia meu rosto. Conhecia detalhes, é claro. Eu me barbei diariamente, me penteio uma vez por ano. De qualquer forma, eu me conheço. Mas eu descobri detalhes somente olhando. Olhando. Nada de julgamento. No começo é difícil, mas depois a gente se adapta. E então ela me sugeriu primeiro, pergunte ao inconsciente, ao perispírito, no qual estão arquivados todos os nossos atos. Aquele chamado inconsciente profundo de Freud, de Jung, o inconsciente individual. Pergunte por que você adoeceu. Ele dizia, bem, mas é karma. Elas, calma, não é karma, é efeito. Eu então me postei no espelho e me olhei e perguntei, por que eu adoeci? Por que eu adoeci? E a pergunta foi se desenvolvendo. Algum tempo depois, que a pessoa quer fazer hoje, amanhã, está tudo equacionado. Não libertamos o inconsciente com muita facilidade nem pressa. Oportunamente eu estava já bem relaxado, mas por que eu adoeci do coração? Então, algo dentro de mim desatou uma resposta. Porque tu guardas ressentimento e tu desejaste morrer. Eu de imediato reagi, em absoluto. Eu amo a vida. Eu sou uma pessoa que não guarda ressentimento. E o inconsciente, você guardou ressentimento, desejou morrer e o seu organismo atendeu. Eu disse, mas como? E à medida que aquilo foi respondendo-me, eu lembrei-me que no ano de 1962, eu fui objeto de um grande testemunho. Passei por uma provação, como todo mundo, só que a minha teve dimensões um pouco mais amplas. E na época, muito jovem, inexperiente, eu resolvi silenciar em absoluto.
Eu silenciei 30 anos, até quando eu pude falar com naturalidade. As pessoas perguntavam, eu disse, não sei. Alguns me hostilizavam, e eu achava graça, como são frágeis as amizades. Pessoas que eram amigas me beijavam, depois eram tão hostis. Naquela época, 1962, eu recebi 1084 cartas agressivas, arquivei-as todas e respondi a todas, porque a pessoa queria me magoar, então eu lhe dava, dizia, recebi sua carta, aí a pessoa ficava contente, agradeço e arquivava. Superei totalmente e agora o inconsciente me dava essa resposta. Eu acreditava que na época do problema eu havia reagido maravilhosamente para o meu nível de comportamento psíquico e para o meu nível de esclarecimento de consciência. Agora a consciência me dizia, na sua realidade profunda do inconsciente, que eu não havia reagido bem. Eu me recordo, fazendo uma análise profunda, que ante a intensidade do problema, eu digo, meu Deus, há coisas tão desagradáveis na vida que a morte é um alívio. Notem a colocação e a ressonância. Eu digo, talvez se eu desencarnar, seja bom para todos, porquanto eu não vou entrar em litígio, não vou disputar coroas, não tenho o menor interesse, estou jogando nesse time porque não tem outro. E pensei, eu digo, bem, eu tenho a impressão que eu irei desencarnar. E como foi algo que me afligiu muito, eu emagreci bastante. Emagreci 14 quilos em apenas 22 dias. Porque me desapareceu o apetite, a angústia profunda, contraí uma dor de cabeça de 24 horas, mas aparentemente não, estava bem, por dentro era angústia. Agora, 22 anos depois, eu estava diante do espelho, evocando aqueles acontecimentos. E o inconsciente dizia, você desejou morrer. E eu reagia, digo, mas eu não quis morrer. Eu achei que seria uma solução, eu não pensei em suicídio. E o inconsciente disse, não é suicídio. Você achou que a morte era uma solução, e a morte não soluciona. A morte abre espaço. Aí eu concordei. Eu digo, muito bem. Mas e por que eu tive o problema? Porque você guarda ressentimento. Eu disse, mas eu não guardo ressentimento. Guarda. Porque a verdade é cruel, né? E a gente tem que ter coragem de enfrentá-la. Eu disse, mas eu não desejei mal a ninguém, inclusive 12 anos depois eu procurei a pessoa que desencadeou o problema, fui visitar em absoluta paz, saudei, abracei, sem qualquer emoção. E o inconsciente disse assim, você guardou mágoa. Mas eu não guardei mágoa, guardou. Toda vez que você abordava o assunto, você tinha desritmia cardíaca, ficava emocionado, ficava de mãos geladas e se emocionava. Ele, mas isso é emoção. O inconsciente disse, não, é mágoa. Você achava que era injustiçado. É verdade. Quer dizer assim, mas como é que pode um amigo fazer isso contra mim? A troco de quê? Vamos supor que alguém caiu. É a única hora que ele precisa do amigo, né? Na hora do êxito. E eu não conseguia digerir, mas como? Se fulano tem uma diferença comigo, ele devia dizê-la a mim e não a outrem. Então não se trata de um amigo. Mas era uma pessoa que eu respeitava, que eu estimava. Não tinha lógica, então isso macerava a minha mente. E como eu não digeria racionalmente, eu achava que era uma injustiça. Então o meu inconsciente dizia, você ficou com mágoa. Eu disse, mas o que é que eu faço agora? Segunda pergunta. Tem que diluir a mágoa. Você não pode esperar que os seus amigos compreendam você. Você é que tem de compreender seus amigos. Quem carrega o archote se ilumina primeiro. Quem carrega a lama primeiro sente o odor pútrido. E é você que está carregando o archote. E eu comecei a trabalhar, porque eu me lembrava e sentia disritmia cardíaca. Eu achava que estava sendo injustiçado 20 anos depois. Então eu não fui à terceira pergunta. Comecei a trabalhar a minha mente, fulano tem razão, a vida é assim mesmo, cada um é o que pode, não o que quer. E depois de uns meses de autossugestão, eu no arizei.
E certo dia, eu estava conversando e casualmente abordei com um amigo algo mais ou menos. E de repente eu me dei conta que estava falando sem emoção, como se estivesse falando a respeito de uma história que eu li no jornal, sem emoção. Aí eu me concentrei assim, passou a mágoa. Terceira pergunta: e agora, o que foi que a doença me ensinou? Porque muita gente fica doente, pega outra doença e nunca para examinar o que é que está errado dentro da pessoa. O que é que a doença me ensinou? Fui para o espelho e comecei. O que é que a doença me ensinou? O que é que a doença me ensinou? E de repente, que tu és tão frágil como todos os frágeis. Tu que te consideravas uma pessoa resistente para a luta, que de certo modo não te deixarias influenciar negativamente. Tu és de barro como todo mundo. A grande lição é que todos somos frágeis, susceptíveis, transitórios, no mundo de provas e expiações. É isso que a doença te ensinou. Aí eu me dei conta que a maior fragilidade é a visão equívoca que nós temos de nós mesmos. Isto é uma fragilidade de caráter. E é que nós, estando no corpo, somente nos consideraremos vitoriosos quando sairmos do corpo. A partir daquele momento, abriu-se-me um espaço imenso para querer bem. Querer bem a natureza, querer bem as pessoas, querer bem aqueles que nos são inamistosos. Toda pessoa pública é amada e detestada, mais detestada que amada, por um princípio natural. Aqueles que são mais reagentes dos que os que são ativos. Os reagentes estão sempre contra tudo. Eles antipatizam a pessoa e a partir daí eles vibram contra, desejam mal. E nós não iremos permitir que eles administrem a nossa conduta. Se eles pensam mal de nós, nós vamos pensar bem deles. Vamos devolver em vibrações de paz. Então, para nós conseguirmos a saúde real, aqueles que aqui estão doentes, e há vários, acerquem-se do espelho, olhem-se com ternura por si mesmos, sem pieguismo e sem compaixão. Perguntem como seres que pensam: Deus meu, por que eu estou doente? Seja qual for a doença: osteoporose, degenerescência cancerígena, parkinsonismo, resfriados pertinazes, bronquites. Pergunte, porque a resposta está dentro. Agora tenha o empenho de ser honesto na sua autoanálise e queira realmente adquirir saúde. Mas se nós estamos enfermos, seja qual for o problema, nunca abandonemos a medicina. A ciência é instrumento de Deus e dissemos que a divindade manda missionários para tornar a nossa vida menos sofrida. Mas não nos detenhamos aí. Vamos recorrer hoje às neurociências, que não são paralelas, são ciências de ponta, de alta tecnologia. Vamos fazer a viagem para dentro de nós e vamos buscar outros recursos, principalmente o poder que está em nós, porque nós somos deuses. Deus está em nós através do psiquismo que nós somos. Ele está em nós em germe. Se desenvolvermos esse germe, ele se agiganta e naturalmente tornará a nossa vida mais aprazível, mais apetecível. Estou sem emprego, então a minha tendência é culpar a sociedade, o governo, culpar o contexto e viver amargamente. A falta de emprego leva à doença, fatores psicossociais. Por esta razão, a Organização Mundial de Saúde definiu: saúde não é falta de doença. A verdadeira saúde é resultado de 3 fatores que se entrelaçam: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e equilíbrio socioeconômico. Se nós estamos com uma dessas facetas cambaleante,
nós não estamos saudáveis. É como o Brasil. A saúde financeira do Brasil é muito grave. Mas não é um país doente. É um país de doentes morais na administração, com algumas exceções, sem dúvida. Mas é a saúde econômica que está abalada. Outras áreas da saúde estão muito bem. Então nós vamos fazer um empenho para restaurar o nosso estado saudável e trabalhar para nos libertarmos das doenças. Em que consiste a terapia da luz? Quando falamos a respeito das primícias do reino e nos recordamos da grande proposta da Era Nova, é necessário que recorramos às anotações que existem no mundo espiritual. As velhas tradições orais da espiritualidade narram que no momento quando Moisés subiu ao Monte Sinai para a sua comunhão psíquica com a causalidade única e soberana, já a divindade programava o mergulho nas sombras terrestres daquele que é o sol da vida. Como não existe improvisação nas esferas superiores, a programação do advento de Jesus entre os homens na terra foi elaborada muito antes que a criatura humana tivesse ideia da sua própria realidade. E a partir daquele momento psíquico em que a sarça se fez ardente e as vozes espirituais entraram em contato com o futuro legislador do povo hebreu, já o pensamento de Jesus, envolvendo o planeta terrestre, começaria a tarefa da humanização naquele que viria aproximadamente 2000 anos após esse momento. A saga do povo hebreu é uma história de marchas e de contramarchas. Para podermos entender a mensagem de Jesus, é necessário que nos situemos no tempo e no espaço, para podermos perceber as razões pelas quais Israel foi considerado o povo elegido e a forma de apresentação da doutrina do Mestre, com aquelas características que surpreendem até hoje e que permanecem tão atuais como no momento em que ele nos exortava à prática do bem e à vivência do amor. Israel, desde muito cedo, talvez por vir de uma região não necessariamente terrícola, trazia a convicção intuitiva de uma causalidade absoluta e naturalmente de um Deus único. Essa intuição vige na alma israelita desde os pródromos dos pais da raça. Quando Abraão abandona Ur na Caldeia e parte na direção daquele pedaço de terra que será mais tarde considerado o solo sagrado do hebreu, a força telúrica do pensamento divino induz-lo a atravessar o deserto e a vencer todas as dificuldades para o grande encontro. Do ponto de vista psicológico, essa busca de Abraão é a necessidade que tem o self de superar as armadilhas que são colocadas pelo ego para que o indivíduo adquira o estado de plenitude. Todos sabemos que o israelita era, na sua essencialidade, um povo nômade.
E como todo povo nômade, ainda destituído de cultura, vivendo no barbarismo, transferindo-se de uma para outra região, na condição de tribos que originariamente teriam tido um genitor comum e que as vicissitudes vão colocar em faixas diferentes do terreno da Palestina. Os grandes historiadores do povo hebreu asseveram que traçar a história e a destinação dessa raça é uma tarefa ciclópica, porquanto as primeiras construções de cultura e de civilização do planeta estão detectadas em Jericó, a cidade mais velha da humanidade. Para poder levantar-se a historiografia ética, cultural, de civilização, desse povo que se perde na memória dos tempos, tem sido um grande desafio para antropólogos, paleontólogos, historiadores. Mas a grande verdade é que esse povo sempre esteve submetido às paixões selvagens dos povos vizinhos. Toda a história de Israel é a história da busca da liberdade, da busca de um lugar ao sol. Partos, medos, assírios, egípcios, caldeus, babilônios desfrutaram o domínio daquela região, porque Israel está localizada numa área que abria espaço para as conquistas do Oriente e para as viagens no rumo do Ocidente. Considerado o ponto mais estratégico da antiguidade, uma pequena área que é o Vale do Armagedon viu passarem as guerras mais troanescas, porque todos os exércitos que se dirigiam para o Oriente Médio, procedentes do norte da África, ou que deveriam atravessar o norte da África, procedentes do Oriente Médio, eram compulsoriamente obrigados a passar daquela garganta escarpada, na qual as tradições dizem se travará a última batalha da humanidade, que certamente não será uma batalha bélica, não será através dos carros da guerra, mas será uma batalha de decisão, de comportamento e de pensamento. Por isso mesmo, a história de Israel é uma história muito trágica, e como a necessidade psicológica de afirmação, Israel elegeu a necessidade de um Messias, de um libertador, que lhe desse o direito a um pedaço de terra, que lhe desse direito a um Éden, a um lugar de frutos abençoados e perpétuos, aonde o fantasma da guerra, o eito da escravidão, a postura de ilota, não tivessem oportunidade de vicejar. E por isso mesmo a sua jornada é uma das jornadas também mais fascinantes da história da humanidade. É o povo que mais se fez celebrizar pela boca profética. Mesmo no período da barbárie, as vozes da imortalidade cantaram hinos de exaltação à beleza. Seus reis e sacerdotes, seus místicos e seus gurus eram portadores da mediunidade rutilante, a mediunidade ostensiva, por cuja boca falava a divindade, por intermédio dos seus representantes, os áulicos embaixadores do mundo maior. Poderíamos determinar mais ou menos uma data, depois das perseguições acerbas no Egito, como também na Babilônia, mais ou menos o ano 163 antes de Cristo, quando Simão Macabeu, que era dotado de uma grande perspicácia, percebendo que a lei antiga estava sendo degenerada pela força do helenismo, o pensamento de Atenas havia se espraiado pela terra. A glória da filosofia socrática havia chegado ao norte da África, segundo alguns, e segundo outros, Platão havia bebido entre os Seleucidas aquilo que seria as informações das vidas sucessivas e levara de Alexandria para a Grécia.
A grande verdade é que o pensamento ateniense estava mudando a estrutura da Terra, mas havia uma razão para isso. Menos de 300 anos antes de Jesus, um jovem guerreiro saiu da Macedônia, na época participante das grandes conquistas gregas, para tornar o mundo mais habitável. Os dialetos, as paixões raciais, as lutas políticas somente dividiam os grupos sociais. E Alexandre Magno da Macedônia reencarna-se no procênio terrestre para poder unir as pessoas, através do carro da guerra, sujeitar todos os povos a um só comando. E começa a sua histórica jornada de conquistar os povos em volta do mar Mediterrâneo. Ele sai da região grega eminentemente e passa a conquistar as várias ilhas. Depois alonga-se sobre a área dos gentios. E enquanto o carro da guerra vai com seu clangor esmagando as vidas, Alexandre Magno vai disseminando o que será um elo de ligação entre as pessoas variadas, um idioma internacional, que é o grego. Só seria possível mais tarde a vinda de uma mensagem se a humanidade dispusesse de instrumentos para que a mensagem chegasse às criaturas humanas.